Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Vocês estão felizes por essa oportunidade que Deus nos concede? Glória a Deus por isso. Eu gostaria, aproveitando que os irmãos estão em pé, que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Abacuque, capítulo de número 3. Estarei lendo o versículo de número 2. Enquanto os irmãos estão procurando, nós justificamos a ausência do nosso pastor presidente, que está em Londrina. Acreditamos que até o final de semana o irmão Presidente terá alta médica e estará vindo aqui para Umuarama. Em vossas orações, continue intercedendo em favor da nossa querida irmã Roseli. Abacuque, Antigo Testamento, é um dos últimos livros do Antigo Testamento. Profeta Abacuque. Para a ministração desta noite, uma vez que hoje é culto de ensino da palavra, o Senhor assentou no meu coração um tema. Eu quero apenas basear na leitura deste tema, que está em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a mortifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Vou repetir mais uma vez. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a mortifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Podemos tomar assento, meus irmãos. Baseado neste versículo aqui, eu quero trazer nesta noite uma palavra aos irmãos que tem como foco principal a ministração de alguns pontos importantes do que é o verdadeiro avivamento. Glória seja dada ao Senhor. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, avivamento não é latas vazias, não é barulho incessante, alguns momentos de substituição dos valores e princípios divinos, alguns momentos modismos que têm surgido no meio do povo, a ponto de trazer alguns prejuízos para a igreja. A definição de dicionário Aurélio, ele define a palavra avivamento, vem do verbo, esta palavra, do verbo avivar, que significa dar vivacidade, tornar-se vivo, fazer reviver, animar, reanimar. Então, diante dessa conotação, nós vamos falar com base a preocupação deste profeta, que em oração ele pedia a Deus que avivasse a obra nos dias em que ele fazia parte. Diante disso, nós vamos entender nessa noite pelo menos alguns pilares muito importantes acerca deste tema. O que é o avivamento? Eu citei aqui como que ele se produz. Quando que o avivamento é necessário? E por fim, quando precisamos então de um avivamento e saber que ele está acontecendo ou que ele está a caminho. Hoje, meus amados irmãos, quando se fala em igreja, quando se fala em denominações, os irmãos encontrarão igreja e instituições criadas por homens que atendem a todos os gostos possíveis e um pouco mais. Eu me recordo que há poucos dias eu fui visitado por uma pessoa do meu trabalho, e essa pessoa disse que fora iluminada por Deus em vir abrir uma igreja aqui em Umuarama.
moço ainda, mais novo, não tinha mais do que talvez uns 30, essa faixa de idade. E naquele diálogo eu comecei a indagar que forma que nasceu, como que Deus então direcionou para que viesse à nossa cidade. E ele me disse assim: olha, o meu intuito de estar aqui em Moarama, iluminado por Deus, é assim que todos se intitulam, se definem. Meu intuito aqui é criar uma igreja, desde esse nome da igreja, vamos reproduzir, porque esse comete, eu não sei se montou ou não o caso agora, mas o nosso foco é nós arrebanharmos das igrejas que já existem na cidade, aquelas pessoas que estão em desconformidade com alguma coisa. Então nós já fizemos algumas visitas, algumas abordagens, e ele até me citou alguns nomes, inclusive de nossa igreja. Da Assembleia, já convidei fulano, Beltrano. Então o meu intuito é arrebanhar essas pessoas de várias denominações. E ele começou a falar aqui, e eu pude entender que existe quantas dessas instituições que nós não entendemos como crescimento, mas são igrejas inchadas. E se aquele moço bem soubesse, ele estaria trazendo com a própria mão problemas que talvez ele não seria capaz de resolver. Ou seja, de cada instituição, cada igreja da cidade, pessoas que por qualquer motivo estivesse descontente com alguma coisa, é o perfil das pessoas que... Eu estava tão contente quando ele começou a próxima, porque eu falei: quem sabe Deus iluminou esse cidadão, que se chama pastor, que viesse para cá, quem sabe pelos becos, pelos valados, num programa para drogado, prostitutas, ou quem sabe fazer uma obra social, tanta pessoa que precisa de uma mão estendida, mas o foco era um foco totalmente. Isso não é avivamento. Então isso que eu quero levar aos irmãos, porque hoje tem igreja para todos os gostos, toda a faixa etária, que agradam a seu bel prazer aquilo que se espera. Outro dia alguém me trouxe uma informação que uma igreja da cidade começou o culto e naquela instituição, naquela igreja, colocaram-se várias luzes coloridas, colocaram fumaça, e aí vão pensar, não estou tão contra de acordo com o propósito daquilo. Mas daqui a pouquinho que um pastor daquela igreja, daquela instituição, ele entra de bermuda e até vergonhoso reproduzir aquilo que falava, mas não reproduzir na íntegra, mas as palavras elas tinham uma comunicação mais ou menos assim: fulano, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Se os irmãos vierem para a igreja para ver o pastor, ver os obreiros, coral cantando, grupos cantando, eu digo aos irmãos que você está perdendo tempo. Não faça isso não. Fique em casa, afinal de contas o lar é tão gostoso, tão aconchegante, e isto é um conceito que não é avivamento. Então nem tudo aquilo que se vê, nem tudo aquilo que é aparente, de fato tem consistência, tem qualidade daquilo realmente que é avivamento. Diante disso, eu listei nesta tarde alguns pontos que eu quero que os irmãos me ajudem, lendo a Bíblia. Eu gostaria que alguns dos irmãos abrissem as vossas Bíblias, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, e lesse apenas o verso de número 4. Nós vamos começar a entender então que o verdadeiro avivamento percorre alguns caminhos interessantes. E se esses caminhos não cumprir no nosso projeto, a gente conclui que não estamos no caminho do avivamento. Até porque gritaria, espanteio, na grande maioria, isso traz prejuízos, isso traz consequências que às vezes são até irreparáveis. João capítulo 1, versículo 4, quem encontrou? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
Ponto número 1 que eu destaco aos irmãos: todo avivamento autêntico, ele só inicia se qualquer projeto estiver centrado na pessoa de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não for o centro de qualquer projeto, de qualquer ideologia, nós não estamos no caminho do avivamento. Este mesmo evangelista João, no capítulo 15 do seu livro, ele escreve algumas orientações, e dentre aquilo que nós encontramos Jesus falando, narrando, Jesus afirma que sem Ele, aleluia, nada nós podemos fazer. Se nós centrarmos um projeto, uma ideologia, na pessoa do ser humano, ou em qualquer outra coisa que não seja em Jesus, nós estamos perdendo nosso tempo. Há pouco o evangelista Marcos leu um texto, quando Paulo escreveu dizendo que a pregação do Evangelho, a visão da cruz, ela para algumas pessoas é considerada como loucura. Algumas pessoas que não têm Jesus como centro, nas suas decisões, na sua estrutura, eles vão entender então que quando nós falamos que Jesus é o centro, algumas pessoas poderão entender que nós estamos loucos. Porém, no caminho do avivamento, ele percorre a primeira observação, que Jesus tem que estar no centro de qualquer projeto. Caso contrário, estaremos correndo risco de apenas ser um ajuntamento sem qualquer consistência. E este caminho, ele compõe uma estrutura que vai garantir alguns resultados, especialmente na vida espiritual. Vamos imaginar que eu fosse edificar uma construção. Se no processo da edificação, eu não sei quais são os elementos, eu entendo muito da construção civil, mas eu sei que um construtor, para que ele edifique qualquer que seja a construção, alguns elementos são necessários. Se me faltar o cimento, se me faltar o ferro, se me faltar a pedra, vai comprometer aquela estrutura. De igual forma, se queremos uma igreja avivada, se queremos um projeto avivado, se queremos resultados em nossas decisões, Jesus tem que ser o centro decisivo de toda esta demanda. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Romanos capítulo 8 e o versículo de número 11. Vamos entender dessa estrutura para a gente definir então o que é o verdadeiro avivamento. Capítulo 8, versículo 11 da carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. Glória a Deus. Nós deparamos com um texto, poderia citar alguns mais para os irmãos, um texto que revela um outro passo decisivo para o avivamento. Sem a pessoa do Espírito Santo, não há um avivamento autêntico. Sabe, eu estava em um estabelecimento na cidade, conversando com uma pessoa que pretendia. Ela disse assim: olha, eu comecei a seguir uma igreja X. E uma das primeiras atitudes da direção daquela igreja, ao locar aquele imóvel para ali ser uma casa de oração, eles começaram a ungir aquela igreja por todas as paredes, todos os pilares, as telhas. E já na semana seguinte, colocaram já um tema de uma suposta campanha a fim de conquistar a atenção das pessoas. Quem produz transformação, quem produz mudança no interior do ser humano, não são artifícios,
um país que, por herança cultural, ele é considerado um país místico, um país onde recebe influência não só da África, mas de tantos outros povos que vieram colonizar nosso país. E o Brasil é um país místico por herança cultural. Se nós chegarmos numa campanha na cidade e dizer, olha, a Assembleia de Deus está numa campanha em que, ao final do culto, ele distribui um copo com água ungida, uma água, qualquer nome que a gente vier a designar, tenha certeza que virão pessoas de todos os lados a fim de, no final da reunião, buscar aquela suposta água ungida, benzida, qualquer termo que a gente vier a dar. Porque o ser humano, na sua grande maioria, não entende que o que provoca a transformação pelo ouvido da palavra não é uma intelectualidade de um pregador, não é o conhecimento teológico, científico daquela palavra que ele ministra. O que provoca a transformação no interior do ser humano é o elemento chamado Espírito Santo. O avivamento verdadeiro, baseado no texto do irmão Edson Leão, é o fruto exclusivo da ação do Espírito Santo na vida do crente. Este amigo que te inquietou no dia de hoje, e numa noite tão fria, um pouco fria como essa, não está tão frio, mas chuvosa, estamos inclusive com falta de água no nosso município. Mas o que nos trouxe do nosso lar, da nossa residência, para a casa de Deus, foi o amigo do Espírito Santo que nos inquietou, que nos impulsionou e que nos trouxe nessa noite para juntos nós celebrarmos e bendizer o nome do Senhor. Então, sem o Espírito Santo, nunca vai existir avivamento. Eu me recordo que há poucos dias eu contei outra oportunidade de São Irmãos. Nós fomos participar, nós estávamos vindo de uma cidade com um grupo que nós tínhamos cooperado, e alguém nos convidou que passasse em determinado lugar, está havendo ali uma vigília, havendo algo, enfim. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei assustado. E ao mesmo tempo, além de assustado, eu fiquei até mesmo escandalizado de ver pessoas por não conhecerem a palavra de Deus fazendo aquele rebuliço que os meus olhos viram. De ver pessoas que dizem que são crentes, que estão nas igrejas, que conhecem a palavra, rolando pela grama. Umas coisas estranhas que não encontram na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, algo que dê sustentabilidade para uma postura como aquela. O que o Espírito Santo faz é algo com muita ordem, com muita decência. Isso não é avivamento, porque pelo contrário traz até escândalos e prejuízo quando a gente contempla algumas cenas como essa. Lembrando que muitas heranças do que se chama por aí, algumas terminologias que eu não fui criado na igreja ouvindo, a gente ouve umas terminologias que muitas delas se praticam, têm origem em terreiros de candomblé, em sessões espíritas, e a origem disso é muito ruim, e as pessoas absorvem isso e tragam para dentro das igrejas em nome da ação do amigo Espírito Santo. O amigo Espírito Santo não faz isso. Ele não provoca escândalo, ele não provoca dúvida, nem situações que desabonem uma conduta de um ser humano em sã e plena consciência. Olha um outro elemento, eu gostaria que alguém abrisse em Mateus capítulo 3, versículo de número 5. Vamos ver um outro elemento muito importante que é a estrutura para que o avivamento aconteça. Mateus capítulo 3, versículo 5. Pode ler quem encontrou. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província jacente ao Jordão. O primeiro avivamento que aconteceu no Novo Testamento
ele aconteceu por conta deste homem chamado João Batista. João Batista, em meio a uma geração corrompida, uma geração onde a disputa de poderes, numa geração onde o pecado proliferava, surge no cenário um homem por nome João Batista, precursor de Jesus Cristo. E a mensagem deste homem por nome João Batista era uma mensagem cristocêntrica. O seu discurso era que aquele que viria após ele tinha poder suficientemente para transformar a vida da sociedade. Isso nós aprendemos o quê? Sem a palavra de Deus é impossível haver avivamento. Se nós conclamamos o povo para a escola bíblica, que é um momento de aprendizado da palavra, se nós conclamamos o povo para um culto de ensino como esse, nós temos observado que o interesse dessa geração é muito pouca, é muito limitada em relação ao aprendizado da palavra de Deus. Eu quero dizer que neste livro, que nós conhecemos como Bíblia Sagrada, Bíblia porque trata-se de uma compilação, uma composição de vários livros. Existem pessoas que estão dentro das igrejas. Se for olhar a credencial dele de obreiro, se for olhar a credencial de membro, pode ser que está até amarelada com o passar dos dias. Porém, quando se peneira o conhecimento desse crente, às vezes mal ele sabe quem é Jesus na vida dele. A falta de interesse dos crentes em aprender a palavra está sendo extinta nos nossos dias. As pessoas não têm prazer em frequentar um curso teológico, em aprender a palavra de Deus, se contentam como se fosse apenas o leite racional que dá para uma criança recém-nascida. O profeta Oséias, ele diz assim: olha, cresçamos na graça e cresçamos também no conhecimento. Isto quer dizer que hoje eu tenho que conhecer um pouco mais da Bíblia do que eu conhecia no dia de ontem. Isto é uma busca incessante. Eu quero dizer aos irmãos que neste livro, por nome Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o ser humano encontra resposta para todas as suas indagações. Neste livro, quando nós nos encontramos, quem sabe tristes, em dificuldade, com uma dúvida, a fim de receber uma resposta, não como a caixinha da promessa, né? Algumas pessoas compram a caixinha da promessa lá no Rael e na Neide, fala comigo, ó Deus, aí tira lá um versículo, e vem aquela palavra de juízo dura. Ah, não é Deus que está falando não, isso aqui não é Deus não. Então, não é dessa maneira, é degustar a palavra de Deus. Eu não sei se os irmãos se lembram, eu vou trazer à memória algo bem interessante, para ver se a memória dos irmãos estão bem atenta. No início do ano passado, 2015, e isso já tem um ano, vamos colocar, considerando por meses, já 1 ano e 5 meses para completar. Eu não sei se os irmãos se lembram, eu quero acreditar que vocês vão se lembrar, que nós lançamos aqui no Templo Sede um desafio. Inclusive eu imprimi naquela oportunidade, eu não recordo se foi 300 ou 400 exemplares de como ler a Bíblia em 1 ano. O certo é que aquelas folhas que eu trouxe, para mim mesmo não voltou nenhuma. Então eu quero acreditar que os crentes da igreja, ao sair do templo, lá nos portais, levou para casa uma cópia daquele plano de leitura da Bíblia em 1 ano. Quem se lembra disso? Algumas mãos se levantaram, se lembram. Mas eu acredito, irmãos, que nem 1/3 daqueles que levaram concluíram o projeto de leitura da Bíblia. Talvez vocês que aqui estão
ler, eu não estou dizendo isso, mas eu acredito que uma grande maioria sequer lembra do desafio que lançamos há 1 ano e quase 1 ano e 5 meses na leitura da Bíblia. Então as pessoas, eles não têm interesse em aprender a palavra de Deus. Hoje as pessoas buscam um tipo de mensagem. Isto aqui, há poucos dias eu vi uma palavra, não tem muito tempo, eu vi uma palavra de uma irmã de nossa igreja aqui. E eu fiquei tão triste em ouvir aquilo, porque falta-lhe algo. Ela disse assim: olha, na Assembleia de Deus não se tem palavra. E eu me espantei com aquilo, porque eu particularmente, eu ouço Deus falar comigo em qualquer um dos cultos que eu venho. Seja quem for, seja o nosso pastor, seja qualquer um dos companheiros que vem aqui à frente ministrar, eu sempre ouço Deus falar. Deus nunca me despediu de mãos vazias, porque eu escuto Deus falar comigo através da sua palavra. E uma pessoa que é criada na igreja, diz que na nossa igreja não tem palavra. Sabe por que as pessoas buscam hoje palavras que engrandecem o ego? Palavras que proferem, olha, quem que não gosta, irmão? Você vai ficar rico, vai ter um carro 0 quilômetro, vai passar por cima do mar, das ondas. Meu Deus amado, o povo, tem pessoas que plantam até bananeira quando ouve esse tipo de coisa. Porque é isto que se ouve na mídia, é isto que se paga milhões de dinheiro nas redes nacionais abertas de televisão para pregar esse tipo de evangelho. Não é um evangelho que liberta, mas um evangelho que vem como estás e permaneça como estás. É um evangelho que surgiu nos Estados Unidos, eu até marquei aqui, inicialmente na igreja de Toronto em 94, nos anos 2000, quando surgiu as grandes concentrações do movimento G12, que até hoje tem igrejas que adotam esta ideologia. Essa ideologia de um evangelho barato, de um evangelho que não transforma, nem muda e faz promessas que às vezes até é impossível de se cumprir. Eu me lembro uma vez, eu vi na televisão, passando um desses programas aí, um camarada com um saco nas costas, lá em Jerusalém, e ele dizia assim: neste saco aqui, meus irmãos, eu estou levando o pecado de vocês. E ele subiu uma montanha, assim, está vendo, irmãos, como eu estou cansado, subir nessa montanha, com esse monte de saco de pecado, de pedidos que vocês fizeram, para que eu venha queimar. É este tipo de evangelho barato, que não faz a pessoa crescer nem se avivar. Quando vem a primeira luta, o evangelho que diz que se tem luta, Deus é culpado, que o ser humano tem que perdoar a Deus, porque Deus é culpado pelas tragédias e catástrofes que acontecem no mundo inteiro. Eu me lembro uma vez, vocês se lembram disso, quando em nossa cidade, eu creio que fez 30 anos por agora, eu lembro que era uma época parecida com agora, eu não lembro certinho, eu morava bem de frente nessa época, ali a delegacia, e eu acabei vendo parte daquelas crueldades que aconteceu quando aqueles bandidos assassinaram o moço e quase matou a sua namorada, e as pessoas lincharam aqueles 3 moços aqui em nossa cidade. E eu me lembro que naquela época, alguém se levantou e disse assim: olha, Umuarama está amaldiçoada. E as pessoas agora, e a culpa de tudo isso é de Deus, que permitiu que isso acontecesse. Isto tudo, meus irmãos, é resultado da desobediência do homem. Quando o homem peca, quando o homem dá lugar ao pecado, ele está sujeito às obras da carne, narrada por Paulo aos Gálatas. Ele está sujeito ao declínio moral e espiritual que o pecado provoca. Porém, a palavra genuína e verdadeira, ela tem o poder de transformar e dar um novo rumo à vida do ser humano. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser pessoas cultas, como pode ser um analfabeto. E pela palavra nós encontramos então avivamento. Eu só vou citar aos irmãos
um outro elemento que sem ele não vai acontecer avivamento também. E que nós temos observado que também está se extinguindo. Quando os irmãos estavam lá em Atos capítulo 2, conta isso. Reunidos, diz a Bíblia que eles estavam reunidos em oração. Oração é um contato direto do homem com Deus. Antes que Jesus se revelasse, quando ele se revela, a Bíblia diz que quando Jesus entrega, diz: Pai, está consumado, o véu do templo se rasga de alto a baixo. E aquilo traz agora ao ser humano um livre acesso a Deus. Como filhos, temos plena liberdade em contar e confidenciar com Deus. E eu posso estar trabalhando e estar falando com Deus. Eu posso estar dirigindo o meu automóvel e estar falando com Deus. Eu posso estar, quem sabe, na igreja, na rua, numa repartição pública, mas eu posso estar falando com Deus, aleluia. Falar com Deus é ingrediente que abastece o homem espiritual que existe dentro de mim, de você. Falar com Deus oportuniza-nos a contar a Deus as nossas fragilidades, a contar a Deus aquilo que precisamos. Qualquer projeto que você quer empreender a Deus, meus irmãos, se não for regado de oração, este projeto está, enfim, direcionado ao fracasso. Precisamos manter o nosso contato com Deus. Precisamos manter esta intimidade. Não de um Deus carrasco, não de um Deus vingativo, mas de um Pai que nos compreende. Você já falou com Ele hoje? Amém, meus irmãos? Aleluia! Eu sou daqueles crentes que vêm com aqueles bons costumes, igual aprendemos domingo na escola bíblica. Eu não consigo entrar no templo sem antes dobrar meus joelhos e falar com Deus pelo menos uma palavra de agradecimento. Eu fico triste, irmãos. Eu vejo as pessoas entrarem aqui de qualquer jeito, dando gargalhada, dando risada, desrespeitando aquele irmãozinho, irmãzinha que está em contato com Deus, quem sabe enfrentando algo tão difícil que só Deus e aquela pessoa sabe. Aí entra aquele que não tem reverência e rompe o contato, aquela comunhão tão gostosa que o irmão do seu lado estava com Deus. Precisamos voltar aos rudimentos do primeiro amor, da primeira fé, aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem em 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 12. Vamos ver o que a palavra de Deus nos traz. Glória a Deus. Somos membros individuais do corpo de Cristo. Porém, nesta individualidade, tanto é que a Bíblia fala que, embora reunidos coletivamente, nós devemos prestar a Deus um culto racional. Cada um presta o seu culto a Deus. Porém, meus irmãos, para que o avivamento aconteça, mesmo sendo individuais esses membros, eles estão ligados numa única fonte. Se a nossa forma de pensar, se a nossa forma de agir não for em forma de unidade, nós não alcançaremos um avivamento. Nos dias de Paulo, alguém dizia: olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Mas alguém se levanta e fala: eu sou de Cristo. Onde há divisões, é impossível que aconteça avivamento. A igreja, por mais que ela é um todo, esse todo ele tem que caminhar por um único caminho.
Eu não posso legislar com um grupo, com quem sabe uma parcela menor. Quando acontecem essas facções no interior da igreja, o avivamento, ele não vai acontecer. Olha, eu só vou no culto que as irmãs dirigem. Ah não, eu só vou no dia em que os jovens dirigem. Ah não, eu só vou na igreja o dia que o pastor Percy estiver. Isso para mim para mim é algo muito mais grave. Nós não estamos aqui para que o homem nos veja, não é verdade? Mas tem pessoas que é assim, né? Tem alguns que ligam até na secretaria da igreja e perguntam: o pastor vai estar hoje? Ah não, o pastor está viajando, então não vou para a igreja. Tem isso. Hoje mesmo era para os obreiros das congregações estarem todos aqui, mas como eles sabem que o pastor Percy não está, eles não vêm. Essa é a verdade, não adianta. Salvo as exceções que estão trabalhando, mas e os que são integrais da igreja? Por que não vêm no culto de ensino? E onde acontece esse tipo de comportamento, não vai acontecer avivamento. Por isso que a nossa igreja, ela caminha com um único olhar, com um único pensamento, com uma única ideologia. Porque, imagina os irmãos, nós temos na cidade 14 congregações. Se cada uma delas for fazer aquilo que cada um bem querer, não vai funcionar. Ou seja, tem que existir uma única fala, um único olhar, para que este avivamento, então, de fato, ele aconteça. Aí eu fiz uma pergunta agora à tarde assim para mim: quando então que o avivamento ele é necessário? Nós temos que entender a que momento que esse avivamento é necessário. Alguém abra para mim Mateus 28 e 18. Esse eu vou ler 2 versículos. E o outro abra Marcos 16 e 15. Mateus 28 e 19. Vamos ler só o 19 para ganhar tempo. Mateus 28 e 19, quem encontrou pode ler. Depois Marcos 16 e o versículo 15. Isso, agora o 19. Glória a Deus. Marcos 16 e o versículo 15. Vamos ver o que temos aqui. Aleluia. A grande comissão, né? Nós somos comissionados para uma responsabilidade. A incumbência que o Senhor Jesus outorgou, ela foi até mesmo desejada pelos anjos. Não serão vocês que farão. Eu vou deixar esta incumbência, esta grande comissão, para os meus discípulos da terra: ir, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ir e pregar o quê? O Evangelho, que são boas novas de salvação. Quando a igreja, meus irmãos, não prioriza o trabalho da evangelização, essa igreja está necessitando então de avivamento. Já perceberam que, vou falar por mim agora, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, para a gente não cumprir dentro desta grande comissão? Já perceberam que a gente às vezes prega só para crente? A gente canta só para crente? Já perceberam isso? E o mais grave ainda, eu tenho observado que às vezes até mesmo os louvores, a maioria dos louvores vem tudo também na horizontal. Você quase não vê louvor que direciona a adoração a Deus. Hoje o cantor grava um disco, e se ele gravar um disco de adoração a Deus, esse disco não vai ter sucesso na mídia. Para ter sucesso, tem que ser aquelas músicas que alcançam a horizontalidade.
As pessoas buscam isso. Mas o desafio de Jesus agora para a igreja, ide, imperativo, vá, pregue a minha palavra. E hoje, meus irmãos, nós precisamos fazer isso, porque a palavra não mudou. Muda-se a estratégia, muda-se a metodologia, mas a palavra de Deus precisa ser pregada. Quer ter uma igreja avivada? Envolva as pessoas da evangelização. Hoje fazemos parte de uma geração totalmente ocupada. Já observaram como o nosso tempo hoje ele é ocupado com coisas dessa vida? Como está tudo invertido os valores? Vamos fazer um balanço como que é a nossa vida? A gente acorda de manhã, quando não vai para a escola, trabalha, né? Alguns levam até o arroz, o feijão e o zoião já para almoçar, porque nem para casa volta. Quando ele retorna para a sua casa, às vezes é 6, 7, 8, 9 horas, aí ele chega, ele está cansado, ele toma um banho, é assim ou não é? Estica no sofá e daqui a pouco ele está dormindo. Isso ele faz de segunda a sábado, em via de regra. Quando chega o domingo, o que ele fala? Eu estou cansado. É o único dia que eu tenho. Ou seja, nós deixamos de priorizar a grande comissão para satisfazer as coisas dessa vida. E agora? Será que não é essa a nossa realidade? Não existe dinheiro que pague. Quando você fala de Jesus para alguém, e aquela pessoa diz assim, olha, mas eu creio, eu aceito esse Jesus que você está me oferecendo. E aquela pessoa, você percebe que lágrimas agora começam a brotar no seu rosto. Ontem fiquei tão triste com uma notícia, meus irmãos. Eu tinha um cliente, amigo por sinal, e eu fiquei triste porque a família não me avisou. Esse homem, ele fez uma cirurgia parecidíssima com essa que a irmã Roseli fez. E quando ele quase morreu da cirurgia, ele falou um dia para mim, olha, se eu curar, se eu sarar, eu vou um dia lá na tua igreja assistir um culto. E ele ficou bom daquela cirurgia. Ficou bom. Aí eu ligava, ó, eu estou domingo na igreja, quero te ver lá. Aí ele sempre tinha uma desculpa para me dar. Aí há pouco tempo eu encontrei ele sumiu do escritório, eu peguei e liguei, o que está acontecendo contigo? Ah não, já tem uns 2 meses que nem andando eu estou, vem aqui em casa. Aí fui lá, orei por ele descobriu um câncer. E quando o médico descobriu o câncer, na verdade já estava em metástase, já estava generalizado pelo corpo. E ontem à noite que eu soube que ontem à tarde ele foi sepultado, a família não me avisou, eu fiquei muito triste, porque era alguém que sempre me ouvia. Mas eu quero acreditar, porque há poucos dias eu fui na casa dele, tem menos de um mês eu estive com ele, e eu orei, e a hora que eu orei, eu cheguei no escritório e disse assim, este é o último ano que eu faço imposto de renda do fulano. Ele não vai viver, Deus não vai dar a cura para ele. Porque na hora que eu orei, Deus revelou claramente que o propósito não era curá-lo. E eu quero acreditar que nos seus últimos instantes, ele tenha lembrado, porque várias vezes eu falei para aquele homem que Jesus era a solução para a vida dele. Ele podia ser um homem rico como era, abastado como era, só que sem Jesus, ele não tinha certeza de vida eterna. E eu quero acreditar que nos seus últimos suspiros de vida, ele tenha lembrado, no mínimo de uma palavra, que Jesus esperava ele na eternidade. Só bastava isso para aquela alma ser salva, não precisa mais nada. Aleluia. Então, quando a igreja não prioriza a evangelização, é necessário parar e rever os seus conceitos. Glória a Deus. Eu fico feliz em ver, às vezes, quando os irmãos postam foto dos cultos que faz. Outro dia eu vi o Marquinho, fiquei feliz o Marquinho de ver, postando umas fotos lá, parado nos bairros aí, no meio do dia, com o som no carro lá. Isso é maravilhoso. Pode ser que passe um monte de pessoa e fala que cara está louco, né? Plena luz do dia, meio de semana esse cara dizendo que, né? Mas se uma pessoa daquela ouviu,
Pode ser que nem aceitou naquele momento, mas aquela palavra entrou no ouvido daquela pessoa. Isso aquela pessoa ouviu, porque diz a Bíblia que a fé, ela vem pelo ouvir. E é ouvir do quê? Da palavra. Pode ser que aquela pessoa ouvir, o Espírito Santo continuou promovendo uma grande obra no interior. Então eu fiquei feliz. Outro dia umas fotos que postaram dos cultos de quinta-feira, que bênção. Outro dia 7, outro dia 5 vidas rendem a Cristo, né? Isso é um presente maravilhoso, algo maravilhoso que Deus proporciona. Uma outra coisa, irmão, muito importante que nós temos que observar, tá? Quando também algumas pessoas não vão gostar que eu vou falar isso, mas eu tenho que falar, tá? Vou só citar, mas para vocês não ficar bravo não. Quando a avareza toma conta da igreja, é também um termômetro que esta igreja precisa de avivamento. Vocês sabiam que nós temos gente aqui da igreja sede, que eles ficam possessa de raiva? Eu sei que nessa noite não tem, mas eu sei gente que tem. Quando no final do culto o Tico traz uma folha como essa aqui, com um monte de nome de irmãozinhos, irmãzinha, ela está trazendo a folha. Aí a gente, quando não é o pastor, é alguém que está dirigindo aqui, falou: irmãos, eu quero antes da bênção final, ler que o dizimista de hoje foi o presbítero Zé Ribeiro, o presbítero irmão Nilton, sua esposa, o diácono irmão Laer, o presbítero irmão Ademar, irmã Maria, o Davilson, e que Deus abençoe esses irmãos. Vocês sabiam que a gente sai daqui das portas mais brabo virado no Satanás? Quando a avareza, ela toma conta do coração dos crentes, é um sinal que precisa de avivamento. Quando a igreja deixa de contribuir. Ah, pastor, mas não sobra. Irmãos, Deus que nós temos que dar para Ele não é sobra não. Deus é primícia, é primeiro. Se nós for olhar para as contas, as broncas do dia a dia, não sobra mesmo. Deus é primeiro. Pegou o teu salário, Deus, esse 10% é teu. E os 90%, eu quero que o Senhor me dê discernimento, entendimento de como eu vou investir. Esse trabalho, esse foi com o meu trabalho, meu Senhor, que eu ganhei. Nós precisamos ser fiéis, irmãos. Existe um demônio que não se expulsa nem orando, nem clamando pelo sangue de Jesus, nem fazendo jejum, a não ser contribuindo. E a Bíblia, Malaquias fala isso, que esse demônio chama devorador. Eu conheço pessoas que trabalham, são empregados, ganham até razoavelmente bem, só que não estende a mão à obra de Deus. Porém eu conheço viúvas que recebem da Dilma R$880 por mês, e você passa lá na tesouraria e vê lá R$88 da irmã fulana, porque são fiéis a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos falar uma outra coisa também? Glória a Deus. Eu gostaria que alguém abrisse em Marcos, vamos correr um pouquinho, que a hora passa tão rapidinho. Marcos capítulo 12. Capítulo 12, alguém leia o versículo 30 e o 31. Marcos capítulo 12, versículos 30 e o 31. Este aqui é complicado, meus irmãos. Quando este mandamento não se cumpre na nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ponto final, né? Ah, mas eu amo a Deus. E o próximo como a ti mesmo. Irmãos, convenhamos. Escute bem. É fácil. Quem que é o próximo da gente? Vamos clarear um pouquinho quem que é esse próximo? Será que esse próximo é só a minha esposa e as minhas filhas? Não. Este
Este próximo, ele é mais do que obrigação nossa, né? Amar pai, mãe, filho. Quantos mais podem ser esse próximo? Outro dia, o irmão Laer apontou que o Davi, o seu próximo é. Outro dia, eu estava conversando com a irmã Roseli, eu até pedi a ela, na próxima ceia, que elas montassem um stand, um painel ali, com algumas imagens, algumas fotos, enfim. Eu vou dar só como exemplo, do projeto que nós atendemos do Amor é Ação. E outro dia eu fui visitar, e a gente vê a necessidade daquelas crianças, que as irmãs, para dar o lanche, a maioria estão botando a mão no bolso delas, que às vezes são irmã pobre, irmãs viúvas, entendem? E às vezes nós podemos fazer tão pouco e ajudar aquele próximo ali que está tão pertinho da gente. Mas a gente às vezes não se preocupa com esse tipo de demanda. É muito mais fácil eu seguir carreira solo. É muito mais fácil eu preocupar com os meus problemas do que querer envolver com o problema do meu companheiro. Lembrando que muitas vezes a ajuda não é só financeira. Às vezes um ombro amigo, ele sara muitas feridas. Às vezes um telefonema, ele cura muitas mágoas. E a gente às vezes não exerce isso. E este comportamento eu coloquei aqui, que ele leva, ele estende-se a um outro perigo. Quer ver? Abre bem rapidinho que Paulo falou aqui, ó. Romanos capítulo 12. Olha só o que Paulo falou. Olha o perigo que isso pode levar. Paulo disse assim, ó, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe que é comum às vezes você ouvir de algum crente? Ah não, esses problemas aí é problema do governo federal. Ah não, esse é problema do governo do estado. Ah não, isso aqui é o Moacir, o preguinho que é o culpado. E chega Paulo e diz assim, ó, não se conforme com essas coisas. A igreja foi chamada para fazer a diferença. Fazer a diferença em atitudes, em comportamento, em ações, em palavras, em tudo quanto é coisa. Há poucos dias eu fui com o pastor Almir em uma sessão da Câmara para, enfim, participar ali de algumas averiguações daquelas doações dos terrenos que houve. E desde a primeira fala inicial de quem dirigia aquela sessão, a pessoa com toda a prudência, eu percebi isso com toda a cautela, disse assim, olha, vocês só estão aqui para cumprir realmente o protocolo, que estamos de fato investigando todo mundo que foi beneficiado com um terreno, na doação de um terreno. Porém, nós sabemos do trabalho social que a Igreja Assembleia de Deus faz. E o mundo precisa, não é que vamos sair pelos quatro cantos com o rojão, dizendo, ó, fazemos isso ou aquilo, mas as nossas atitudes é que denunciam. A Bíblia fala que nós vamos conhecer uma árvore é pelo fruto. Aliás, se não produzir, o que fala Jesus? Joga fora, corta, bota no fogo, isso não presta para nada. O crente foi chamado para fazer essa diferença. E se isso não acontece, meus irmãos, aí é um pouco complicado, inclusive cai nisso que Paulo fala. E isso que Paulo fala, ele fala nada mais nada menos do que um secularismo. E hoje isso está evidente. É escândalo por tudo quanto é lado, é leis de inversão de valores, é tantas abominações que nós temos observado aí, e isso entristece Deus. Mas Deus nos chama para estar avivados, fazendo a obra dele. Glória a Deus. Salmo 15, abre bem rapidinho lá, dá tempo de ler um pedacinho dele, ó. Salmo 15, vamos ver o que o salmista fala aqui. O salmista fala bem assim, vou ler só um pedacinho dele, porque a hora passou bem rapidinho. Ele fala assim, ó: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo?
quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade. Olha o que vai falando o salmista. Davi fala: pratica justiça, fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama a sua língua, nem faz mal ao próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos é réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Quando que falta avivamento, irmãos? Quando no nosso meio falta isso que o salmista falou. Quando a mentira reinar no nosso meio. Quando a desonestidade do bom trato reinar no nosso meio. Quando os votos, coloquei aqui, matrimoniais são quebrados, precisa de avivamento. Quando as pessoas compram e não pagam, precisa de avivamento. Ou seja, quando tem um mau testemunho, segundo o salmista coloca, precisa de um avivamento no meio da igreja. E esta realidade, Abacuque viveu lá com Judá no passado, a ponto dele orar e dizer: Senhor, aviva a tua obra. Ele tinha identificado nos seus dias que era este o comportamento das pessoas, e ele ora e fala: Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Então não é pecado nós orarmos e pedir, não é pecado nós ensinarmos para que a igreja esteja avivada. Bendito seja o nome do Senhor. Tá? Deixa eu só citar algo bem rapidinho aqui, ó. Quando esse avivamento chega, acontece algo bem interessante. Abra para mim em Neemias, capítulo 9 e versículo 3. Quem encontrou já pode ler. Neemias 9 e 3. Neemias é Antigo Testamento, viu? Glória a Deus, aleluia. Quando o avivamento chega, há quebrantamento de coração, há arrependimento, há lágrimas, há mudança de atitude. Eu contei para os irmãos, tempo de oração um dia desse, me ligou um camarada, que é até fraco da cabeça. Eu cheguei à conclusão que o Edson conhece ele, né, Edson? Aquele camarada lá, né? Mais ou menos, né? Um pastor amigo nosso aqui, amigo de vocês, passou o contato, e esse irmão começou a ligar para mim. Primeiro ligou, e a primeira pergunta dele para mim foi assim: pastor, eu já ouvi o meu pastor, que é o que tinha mandado ligar, eu já ouvi não sei quem, citou lá uma meia dúzia de gente que já tinha respondido, mas eu quero ouvir do senhor também. Eu quero que o senhor me explica o que é pecado voluntário. Aí tá, fiquei lá, eu fiz todo um fundamento para ele. Aí ele falou assim para mim: então realmente, aquilo que eu ouvi da mensagem lá na internet, tem razão, eu estou no inferno. Eu falei: mas como assim, irmão? Como que história é essa de... E ele não aceita a misericórdia, ele não aceita o perdão. Ele já sentenciou, ele sentenciou para a vida dele uma pena, que o lugar dele é inferno. E por várias vezes que ele me ligou, teve um dia que eu estava ocupado lá, eu falei: eu vou falar forte com esse homem agora. E eu falei: irmão, é o seguinte, que eu vou fazer uma coisa, o senhor tem duas escolhas: ou o senhor aceita o perdão, vai para o céu, ou o senhor assume o inferno de vez, vai para o inferno. Falei para ele. Entende? Aí eu ri tanto, sábado eu estava no mercado lá, até encontrei o pastor Edson. Aí o Ricardo, o pastor Ricardo, ele foi pregar no lugar, ele falou assim: adivinha, porque um dos dias que eu estou no telefone com esse irmão, o Ricardo estava lá. E quando eu encontrei no mercado, ele falou assim: adivinha que eu conheci ontem, mas nem sabia quem podia ser. Eu conheci o fulano.
E no final que eu convidei as pessoas para orar, ele foi lá na frente e me fez a mesma pergunta para você. Ou seja, não há quebrantamento de coração. As pessoas não aceitam a misericórdia do Senhor. Então, quando o avivamento chega, há um quebrantamento. Neemias conclama aqueles homens, aquelas mulheres, a voltar aos princípios, a voltar a depender do Deus Todo-Poderoso, para que a misericórdia de Deus acontecesse, e aquele arrependimento e confissão de pecados aconteceu nos dias de Neemias. Então, quando o avivamento chega, ele provoca isso, tá? Deus levanta profeta para despertar o povo, não aqueles profetas que atendem com hora marcada, enfim, não é isso não. Se Deus usa até jumento, irmão, Ele pode usar a tua vida como instrumento para levar uma palavra que liberta, uma palavra que consola, uma palavra que transforma. Isto é resultado de quando o avivamento chega. O tempo não permite ler mais, mas quando o avivamento chega, há uma visão especial no meio do povo. Quando aqueles 12 espias foram direcionados à terra prometida, era 12, 10 trouxeram péssima notícia, que só tinha coisa ruim, só tinha isso, tinha aquilo. 2 só daqueles 10 trouxeram boas novas. E por conta disso, aqueles 10, Deus não permitiu que pisasse na terra prometida, por conta desse comportamento. E eu quero dizer, no termos de visão, que Deus continua operando milagres e maravilhas entre nós. Ele continua salvando, Ele continua libertando, Ele continua curando, Ele continua sendo o Senhor desta obra, aleluia. E precisamos ter essa visão. Quando o avivamento chega, meu irmão, a liberdade do Espírito Santo. Quando o avivamento chega, aleluia, há um despertamento na igreja, a fim de esperar o Senhor para o arrebatamento. Eu vi uma frase semana passada, que fala a verdade para os irmãos, fazia que eu não escutava aquela frase. Alguém disse assim aqui na igreja: Maranata. O que é Maranata mesmo? Ora vem, Senhor Jesus. Será que as pessoas querem ir para o céu mesmo? Está tão bom aqui nessa terra, né? Tanta desgraceira acontecendo, mas aqui está bom. O povo não fala mais Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando o avivamento acontece, meus irmãos, o fogo desce sobre a igreja. E sabe por onde que o fogo começa, meus irmãos? Nós, obreiros, temos a incumbência de levar o fogo até a igreja. Eu já vi, irmãos, até para aquela televisão ali, a gente consegue ver a retaguarda aqui. Eu já vi obreiro dormindo no culto. Fica em casa, irmãos, está tão cansado, não é para a igreja não. Ou passa o culto inteiro lendo a Bíblia. Na hora do culto, só lê a Bíblia quando o pastor pede, quando ele está lá, caso contrário, aqui não é a sala de leitura. A Bíblia eu leio em casa, eu leio no escritório. Aqui eu leio quando o pastor está citando, como hoje, eu pedi que os irmãos lessem a Bíblia. Eu já vi pessoas aqui na igreja, que ainda se fosse a Bíblia, vou dar até um desconto. Eu vi pessoas lendo livros, até romance, dentro da igreja. A incumbência, o fogo ele mantinha aceso 24 horas por dia. E os sacerdotes não poderiam deixar aquele fogo apagar. Infelizmente, tem muitos obreiros que já não prezam para esse fogo estar aceso. Ó, uma coisa, vou falar para os irmãos obreiros que estão aqui, viu? Irmãos, existe uma coisa que eu não aceito muito bem, não engulo por direito não, tá? Eu vou ser bem sincero para os irmãos, eu vou bem transparente no que eu vou dizer. Quantas vezes você pede para um obreiro dar uma palavra e pega de surpresa, ele fala, não, hoje eu não estou preparado. O obreiro tem que estar preparado 24 horas. Não existe isso. Se eu sou obreiro, eu tenho que ter sempre uma palavra no meu coração. Eu tenho que me preparar. O preparo do obreiro acontece constantemente. Quando saio para o campo de batalha, eu saio preparado, porque se não estiver preparado, eu serei derrotado.
O obreiro sempre tem que ter uma palavra. Deus chamou-nos para dar pão às ovelhas. Como que eu vou dar pão se dizer que não tem pão para dar? É dever nosso, sim, nos preparar. É dever nosso buscar. Pode ser que a oportunidade não aconteça aquele dia, mas pode ser que aconteça outro dia. Eu já aconteceu, vezes de vir para a igreja com um texto, se chamar, eu estou preparado. Mas aquele texto eu usei para pregar para a pessoa na rua, usei para pregar para a pessoa que cruzou meu caminho. O obreiro precisa estar preparado. Nunca rejeites uma oportunidade que vem da parte de Deus, ainda mais para falar do amor dele. Nem que for para dizer algo simples. Aliás, o que o povo gosta, o alimento que satisfaz é o alimento simples. Comer arroz, feijão e bife não faz mal para ninguém. Mas experimenta todo dia comer lasanha, comer filé mignon com não sei o quê. Você não aguenta, chega uma hora que não aguenta. E o obreiro tem o dever de manter esse fogo aceso. É dever nosso, não é só do pastor ou presidente, é de todos os obreiros esta incumbência. Se os obreiros entendessem isso, o Moarama já poderia ter mais sido conquistada. Porque muitos querem ser obreiro e crente dentro de quatro paredes. Deus nos chamou, meus irmãos, além de quatro paredes, para chegar para essa cidade e dizer: Jesus é a solução. Jesus liberta a sua vida, Jesus dá um novo rumo, uma nova história para a sua vida. Mas as pessoas querem altar, como se aqui fora. Teve um dia que eu falei, irmãos, eu não aguentei. Uma outra coisa que me entristece, eu reprovo isto. Aqui não é teatro, não é palco para artista se apresentar. Eu reprovo terminantemente aquelas pessoas que vêm, tocam e vão embora, meu irmão. Está errado isto. E nós estamos sendo coniventes com esse tipo de coisa. Teve um dia que eu fiquei revoltado e irado o culto inteiro aqui. As pessoas vêm, pessoas que nem da igreja não é da Assembleia de Deus, não faz parte do hall de membro. Eu nunca vi numa reunião de membro, de obreiro, alguém lê o nome dela recebendo como obreiro, como membro da igreja, e a gente dá oportunidade. As pessoas vêm e tocam. Teve um dia que vi uma lista de umas 20 pessoas visitando. Quando o irmão foi ler, não tinha ninguém mais, o povo tinha ido embora. Vem gente adventista e toca aqui, vem gente que é da igreja católica e toca aqui, e a gente está aceitando isso. Isso está terminantemente proibido, irmãos. Doa quem doer. Este lugar um dia foi consagrado para o nome do Senhor ser exaltado. E para que o nome do Senhor seja exaltado, aquele que toca tem que ter a vida no altar, aquele que prega tem que ter a vida no altar, aquele que canta tem que ter a vida no altar, porque senão o avivamento não vai chegar nunca na igreja, aleluia. Precisamos entender isso, meus irmãos. Por fim, eu coloquei como conclusão: há muito mais escrito na palavra de Deus o que fizemos. Apenas um breve relato daquilo que poderia ser avivamento. Estejamos em pé, meu irmão, nesta hora. Glória a Deus. Você está feliz por estar aqui nessa noite? Amém? Tem alguém que necessita de uma oração, um pedido especial? Sabemos que é tanta luta, tanto problema, tanta coisas que batem no nosso, que me bate, irmãos. Tem situação que bate, que te entristece, joga você lá na lona. Mas Deus te fez para vencer. E vocês que estão aqui nessa noite estão avivados. Aleluia. Vocês estão vivos, porque uma palavra que desce do céu alimenta o nosso interior nessa noite. Aleluia. Mas eu quero orar por você que precisa. Vem aqui na frente, você que precisa de algo de Deus. Deus pode responder a tua necessidade. Glória a Deus. Tem alguém enfermo? Jesus quer te curar. Aleluia. Portas para ser abertas? Jesus é especialista. A única porta que Ele não abre, eu sempre falo isso, é o teu coração. Dele bate. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Senão eu não vou arrombar. Mas outras portas Jesus abre para você, meu irmão.